Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre uma combinação bastante maléfica e inauspiciosa que se chama Viparita Raja Yoga. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é Viparita Raja Yoga. Um outro nome para esse yoga é Viprit Raja Yoga. Então, na literatura védica, você vai encontrar esses dois nomes quando você estiver pesquisando, significa a mesma coisa. E existem três tipos desse yoga maléfico, que se chama Harsha, Sarala e Vimla. São os três tipos. E eu vou explicar brevemente o que são casas dustanas, porque são as casas dustanas que precisam estar ativadas para que esse yoga aconteça. Eu vou explicar também para vocês o que é Gochara e Charakarkas de maneira bem breve, associados a Viparita Raja Yoga. E eu vou utilizar o meu horóscopo como exemplo para contar para vocês a minha experiência pessoal, porque eu tenho Viparita Raja Yoga no meu horóscopo e eu vou explicar também para vocês o que é retificação e por que você deve retificar o seu mapa astral antes de você tomar qualquer conclusão se você tem ou não tem Viparita Raja Yoga. Então é basicamente tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, de uma maneira bem fácil e objetiva e descomplicada. Então, vamos começando traduzindo a expressão. O que é Viparita Raja Yoga? Yoga significa combinação, união, ligação. No contexto específico dessa aula, significa a combinação de dispositores de casas ou de planetas regentes de casas. E planetas regentes de casas, quando combinados, é o que chamamos de Bhava Yogas, porque Bhava em sânscrito significa casa. E já Raja significa rei, significa majestoso, grandioso, auspicioso, benéfico, rico, afortunado. E Viparita, em sânscrito, significa o reverso, o contrário, o retrocesso. Unindo a expressão Viparita Raja Yoga significa, literalmente, o reverso da fortuna, o reverso do auspício. Então, essa yoga, ela é considerada bastante maléfica e inauspiciosa. Porque para ela ser ativada, ela envolve o que se chama de Dustana Bhavas, que são as chamadas casas maléficas. Eu tenho um vídeo específico sobre Dustana Bhavas. Então, tradicionalmente, na astrologia hindu, se considera as casas dustanas, as casas maléficas, como sendo a casa 6, a casa 8 e a casa 12. A casa 6 é porque ela representa inimigos declarados, doenças, acidentes, magia negra, protoatendimento, infecções agudas, médicos, drogas, obstáculos. A casa 8 representa loucura, demência, destruição, a morte, longevidade, medos, doenças crônicas, vulnerabilidades, fraquezas, vícios. E a casa 12 representa perdas, a ação de inimigos ocultos, presídios, hospitais, hospícios, orfanatos,
centros de detenção, válvulas de escape. Também representa vícios que ajudam as pessoas a escapar às realidades. Então, essas 3 casas, 6, 8 e 12, elas são classificadas como as casas dos Thanas. Algumas outras versões da história vão dizer que a casa 3 também ela é uma dos Thana menor, porque ela representa as crises infanto-juvenis, as crises que a gente passa na adolescência. E também a violência, o bullying que a gente sofre na infância e na adolescência, na escola, em casa. Então, a casa 3 ela também é classificada como uma casa de sofrimento, mas mais moderada, menor. A casa 8 ela é muito mais, né, porque ela representa as crises na vida adulta. Então, assim, tradicionalmente, na literatura védica, a casa 3 ela não conta para se formar Viparita Raja Yoga. E como que Viparita Raja Yoga funciona? É quando o regente da casa 6 está posicionado na casa 6, ou na casa 8, ou na casa 12. Essa é uma possibilidade. A outra é quando o regente da casa 8 está posicionado na casa 6, na 8 ou na 12. É uma outra possibilidade. Ou quando o regente da casa 12 está posicionado na casa 6, na casa 8 ou na casa 12. É isso o pré-requisito para se formar Viparita Raja Yoga. É quando há um intercâmbio entre casas maléficas ou malignas. Agora, existem 3 tipos diferentes de Viparita Raja Yoga. Harsha Yoga é quando envolve a casa 6. Então, Harsha Yoga é quando o regente da casa 6 está na casa 6, ou na 8 ou na 12. Isso é Harsha Yoga. Se trata do paradeiro do dispositor ou do regente do signo que ocupa a casa 6. Já Sarala Yoga envolve a casa 8. Então, quando o planeta regente do signo da casa 8 está na casa 6, ou na 8, ou na 12, isso forma Sarala Yoga. E Vimala Yoga se forma quando é com o regente da casa 12. Então, se o regente da casa 12 está na casa 6, na 8 ou na 12, forma-se Vimala Yoga. Na astrologia hindu, a gente preserva a regência antiga dos planetas. Então, isso significa que é Saturno que rege Aquário e não Urano. É Júpiter que rege Peixes e não Netuno. É Marte que rege Escorpião e não Plutão. É Júpiter que rege Sagitário e não Quiron. É Saturno que rege Aquário e não Rahu. Tá? É Marte que rege Escorpião e não Ketu. Então, assim, para se formar Viparita Raja Yoga, só envolve os chamados 7 planetas tradicionais, que são o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Tá? Para esse yoga não se conta planetas transpessoais. Nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. Não se conta os nodos da Lua, que são Rahu e Ketu. Não se conta asteroides como Quiron. Nada dessas coisas. Apenas os 7 planetas tradicionais. Ok? Então, o efeito
desse yoga, ele é uma fonte de controvérsias dentro da literatura védica. Alguns astrólogos vão dizer que o desdobramento desse yoga é positivo. E outros vão dizer que ele é negativo. Agora, na minha opinião pessoal, na minha experiência de vida, Viparita Raja Yoga é inauspicioso, é negativo, é dramático, pode ser inclusive até mesmo trágico, não é bom, tá? Porque envolve casas dos Tanas. Então, assim, as casas 6, 8 e 12, elas mexem com energias muito complicadas, com assuntos muito dolorosos. Então, quando você coloca um assunto doloroso com outro, a pessoa vai sofrer. Então, assim, não adianta dizer que no final vai dar tudo certo. Eu não vejo desse jeito. Eu vou utilizar como uma metáfora a guerra. A guerra, para mim, é a pior coisa que a humanidade pode se envolver. É o mais profundo nível de demência coletiva, de decadência, de delírio coletivo que a humanidade pode entrar. Então, toda guerra é ruim. Toda guerra é ruim. E quando a pessoa vai à guerra, ela se machuca, ela se traumatiza, ela fica sequelada. Mas, às vezes ela pode morrer, ou às vezes ela pode não morrer. Então, quando ela morre, é o pior possível. Agora, quando ela volta da guerra e sobrevive, ela vai ficar traumatizada pro resto da vida. É só você conversar. Você já teve a oportunidade de conversar com um veterano de guerra? Os veteranos de guerra, eles normalmente têm sérios problemas psiquiátricos e eles tomam remédios controlados. Eles desenvolvem problemas familiares, problemas com os filhos, quando há filhos, problemas assim de relacionamentos que não existiam antes deles terem ido para a guerra. Que não existia. Muitos deles às vezes até se aposentam, ficam assim desmotivados para trabalhar. Eles podem cair em depressão. Então a guerra é uma coisa ruim. E Viparita Raja Yoga é exatamente essa metáfora. É o planeta que está causando sofrimento na vida da pessoa. Então, assim, não é auspicioso mesmo. É por isso que se chama Viparita Raja Yoga. É só você prestar atenção, é só você meditar sobre o nome. Combinação de grandeza. E Viparita significa o contrário da grandeza. É o reverso. É o contrário. Então, não é uma combinação planetária auspiciosa, entendeu? Então eu acho que tem astrólogo que não está sabendo interpretar as palavras do sânscrito. Então, vamos citar como exemplo o meu caso, porque como eu falei para vocês, eu tenho Viparita Raja Yoga no meu mapa. Só que de acordo com o meu horário de nascimento, que foi registrado pela equipe hospitalar, isso a priori não aparece. Vamos explicar melhor como isso funciona. Eu nasci, de acordo com a minha certidão, no dia 24 de novembro de 1991, às 1h15 da madrugada, em Brasília. Quando eu utilizo esse horário, dá que o meu ascendente é no signo de Leão. Só que esse ascendente ele não bate com a minha experiência de vida. Então, quando o horário da certidão é arredondado, é aí que a gente precisa entrar com a ferramenta de retificação.
Esse horário aqui, 1h15, ele não parece que foi um horário arredondado. Durante muitos anos da minha vida, eu pensei que de fato não fosse. Mas ele foi. Ele foi arredondado em basicamente 95 minutos para frente. Então, é aí que a gente entra com a retificação. Então, a retificação se trata de recuar o horário de nascimento. Assim, o teto mínimo são 95 minutos de recuo, mas dependendo das pessoas pode ser muito mais que isso. Por exemplo, o mapa da minha mãe, eu precisei recuar mais de 130 minutos para trás. E ela nasceu em 1954. O horário de nascimento do meu namorado Léo, eu precisei recuar por volta desse período também. Pouco mais aí de 2 horas, porque o Léo nasceu muito grande, meu namorado ele é muito alto, ele tem 2 metros de altura, então ele nasceu um bebê grande. Então o horário, o trabalho de parto da mãe dele foi muito longo. Então é relativo para cada parto a retificação. Então você deve retificar o seu horário de nascimento de acordo com o horário das contrações. Então, assim, é o horário das contrações que de fato representa a vontade do bebê de nascer. E não como se diz tradicionalmente na literatura astrológica de que o horário de nascimento é a primeira respiração. Na minha experiência, não é a primeira respiração, é a vontade de querer nascer. Então, em média, a mãe começa a sofrer contrações por volta de 95 minutos antes. Então, recuando 95 minutos, em média, o meu horário de nascimento vai mudar. Até mesmo o dia, né? Vai mudar para o dia 23, às 23h41 da noite. Então, quando recua por volta de 95 minutos, eu tinha nascido 1h15 do dia 24. Aí, quando recua 95 minutos, volta para o dia 23. Então, esse é o meu verdadeiro horário de nascimento, o horário das contrações do parto. E quando muda o horário, quando retifica-se, daqui o meu ascendente é, na verdade, Câncer. E ele faz muito mais sentido com a minha experiência de vida. E Viparita Raja Yoga vai confirmar isso. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Quando eu falo sobre a questão da retificação e de você calcular o horário de nascimento, o horário das contrações, isso deixa as pessoas que nasceram de parto cesariano com uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas que nasceram de parto cesariano, elas nasceram de uma maneira artificial, por uma intervenção cirúrgica. Então, normalmente, pula todo esse ritual da mãe sofrer as contrações, pula todo esse ritual. Mas isso não significa que você não precise retificar seu mapa, porque você precisa. Todo mundo precisa fazer algum nível de retificação. Independe se você nasceu em horário de verão ou não, você precisa retificar. Independe se você nasceu no Brasil ou fora do Brasil, você precisa retificar. Independe se você nasceu dentro de casa ou no hospital. Se você nasceu em casa, a parteira estava olhando lá para o relógio da parede no momento que você nasceu. Você precisa retificar, porque provavelmente a parteira colocou o horário que você saiu do ventre da sua mãe e não o horário que a sua mãe entrou em trabalho de parto. Então você precisa retificar. Independente se você nasceu na década de 2000, de 90, 80, 70, 60, 50, 40, você precisa retificar seu mapa. Independente se você nasceu em ano bissexto ou não, você precisa retificar seu mapa. Todo mundo precisa fazer algum nível de retificação no mapa astral antes de tomar qualquer conclusão.
Então, quando eu retifiquei o meu mapa, dá que o meu ascendente é Câncer, e ele faz muito mais sentido, porque Câncer é regido pela Lua, que é o astro mais branco, é o signo que tem a pele mais alva, e é o mais, assim, emocionalmente flutuante, que sou eu sou muito branco, o mais branco da minha família, e olha que a minha família é toda de descendentes de europeus, o mais emocionalmente flutuante, e que tem uma tendência a ganhar peso, a reter líquidos, e que tem um rosto arredondado. É o meu ascendente. O ascendente em Câncer faz todo sentido com a minha história de vida. O ascendente em Leão não fazia nenhum sentido. Então, Viparita Raja Yoga. Onde que entra Viparita Raja Yoga no meu mapa? Vai ser a seguinte situação. Eu tenho o signo de Câncer da casa 1, então o signo de Gêmeos vai estar posicionado na casa 12. E eu tenho o meu regente da casa 12 como sendo Mercúrio, que ele está posicionado na casa 6. A minha casa 6 eu a tenho no signo de Sagitário, mas o meu Mercúrio ele está em Escorpião. Então, para vocês utilizarem casas no horóscopo de vocês, eu sempre recomendo vocês utilizarem o mapa Bava da astrologia védica. O mapa Bava ele não está de enfeite. O mapa Bava ele é diferente do mapa Rashi. Embora eles sejam D1. Então, mapa Rashi D1, mapa Bava D1. Eles são divisional 1, mas eles são diferentes. O mapa Rashi ele serve para calcular a posição das constelações dos Rashis no horóscopo. E já o mapa Bava ele serve para calcular a posição dos astros nas casas. Então, é o mapa Bava que acusa a posição do planeta na casa, e não o mapa Rashi. Então, eu tenho o meu Mercúrio contado, ele está no 5º signo, porque Escorpião é o 5º signo contado a partir do ascendente em Câncer, mas ele está posicionado na cúspide da casa 6. É essa a diferença. Então o mapa Rashi vai dizer, Mercúrio está posicionado em Escorpião, que é o 5º signo para o ascendente em Câncer, mas o mapa Bava vai dizer que o Mercúrio está posicionado na casa 6. É essa a diferença entre o mapa Rashi e o mapa Bava. Então o mapa Bava, ele não está à toa em programas de astrologia como o Jagannatha Hora. Ele não está lá de enfeite. Ele está lá para acusar a posição do planeta dentro da cúspide da casa. Então é importante você checar, é por ele, se você tem Viparita Raja Yoga. Então aqui eu tenho uma Viparita Raja Yoga, mas mais especificamente Vimala Yoga, que é quando o regente da casa 12 está posicionado ou na casa 6, ou na casa 8, ou na casa 12. Então aqui o regente da casa 12 está posicionado na casa 6. Se trata de uma Vimala Yoga. E para o ascendente em Câncer, nós temos o outro signo de Mercúrio posicionado na casa 3, que é Virgem. Então, como é que Viparita Raja Yoga opera? A primeira coisa que vocês devem ver é se você... a primeira coisa que você deve ver é quais são as casas que o planeta que está causando Viparita Raja Yoga rege.
Então, a casa 12 e a casa 3 são as casas que estão servindo a agenda da casa 6. Então, são as casas 3 e 12 que elas vão ser afetadas por Viparita Raja Yoga. E a casa 6, dentre algumas coisas que ela rege também acidentes, ela rege armas, ela rege bombas, ela rege objetos cortantes. Então, eu tive, por causa desse Viparita Raja Yoga, um acidente nas mãos e acidente nos pés. Por que isso? Porque a casa 3, ela rege os braços, os ombros e as mãos e os dedos. E a casa 12 rege os pés. Então, eu tive acidentes envolvendo essas duas partes do corpo por causa dessa posição de Mercúrio dentro de uma casa do Sthana. Então, o primeiro acidente que eu tive foi quando eu tinha, acho que foi em 1998, eu tinha 6 anos, que eu estava lá na cozinha da casa da minha avó e eu peguei uma faca e fui partir manga. Aí eu estava lá descuidado, conversando com meu primo, irmão, e aí eu cortei o meu dedo, o meu polegar, com uma faca de cozinha. Não vai dar pra ver porque tá muito assim, escondida a cicatriz, mas eu tive 3 pontos nesse polegar aqui. E o outro acidente que eu tive nas mãos foi no ano de 2003. Eu tinha acabado de completar 12 anos. Esse acidente nas mãos ele foi pior, porque eu fui brincar de quebrar garrafas. Exatamente, eu fui fazer peraltice, eu fui brincar de quebrar garrafas e aí eu me cortei com o vidro. E esse corte ele foi bem no meu polegar direito. Esse corte ele foi bem mais sério. Esse daqui teve 4 pontos e ele pegou o nervo do meu polegar, porque eu tenho um nervo que passa por aqui, aí o corte ele pegou por aqui, o vidro ele pegou por aqui e cortou, rompeu um pedaço do nervo, aí eu perdi um pouco a sensibilidade aqui em cima. Poderia ter sido muito pior esse acidente, mas assim, o meu polegar ele nunca mais foi o mesmo. Eu consigo fazer o movimento normalmente porque não rompeu o tendão nem nada, ainda bem, mas o meu polegar ele ficou sensível. E eu fiquei sem sensibilidade aqui em cima. A pessoa pode pegar uma ponta de uma faca e cutucar aqui, que eu não tenho sensibilidade nessa parte do dedo. Por causa disso aqui. Viparita Raja Yoga, especificamente Vimala Yoga. O acidente foi nas minhas mãos, porque a agenda da casa 3 serve a agenda da casa 6, de acidentes. Então, acidentes envolvendo as mãos. E já sobre o regente da casa 12, foi da seguinte maneira. Desde o início da minha adolescência, eu sofria de unha encravada. E a unha encravada é o seguinte, no meu caso, foi porque nos dedões dos meus pés eu tinha muita carne nos dedões. Então, quando o dedão ele tem muita carne, significa que a unha, ela quando cresce, ela começa a encravar, ela começa a crescer e rasgar a carne. E aí ela corta. Porque a unha ela é amolada, ela corta a carne e inflama. E quando inflama, incha, pode causar pus e fica muito dolorido. E qualquer assim, toque, qualquer topada que você dá com os pés machuca muito. Então eu tive durante muitos anos esse problema de unha encravada e ele me prejudicava em vários sentidos. Eu não podia
utilizar qualquer tipo de sapato, com o sapato apertado que me machucava mesmo. Eu não podia dançar, eu não podia correr, eu não podia fazer coisas assim com os pés, porque doía muito, principalmente quando a unha começava a cortar a carne. Então eu passei a frequentar uma clínica de podologia. E lá eu fazia sempre microcirurgia sem anestesias. Assim, era uma vez por mês eu ia nessa clínica, durante muitos anos. Eu fiquei até amigo assim, das podólogas, das enfermeiras lá da clínica. Uma vez por mês eu ia lá. E o processo de desencravar a unha era com bisturi, sem anestesia. Então a podóloga ia lá e cortava a unha até a matriz para ela parar de ficar espetando as carnes. E pagava na época uma alta quantia por isso. E fora assim os remédios, assim, água oxigenada, anti-inflamatório, esse tipo de coisa. Aí quando a unha crescia de novo, aí começava o drama de novo. Então a minha vida tinha ficado muito complicada. Até que eu visitei com a minha mãe um especialista, que ele era um cirurgião plástico especializado em cantoplastia. E o que esse cirurgião falou que ia fazer? Ele falou o seguinte: eu vou fazer uma cirurgia que vai corrigir para sempre esse problema de unha encravada. Então eu aceitei fazer porque eu já não aguentava mais. E aí ele fez o seguinte procedimento: ele recortou as carnes dos meus dedões do pé. Literalmente, a cantoplastia, ela retira o excesso de carne, de tecido, para dar justamente espaço para a unha crescer. Então, ele fez isso, ele cortou bastante tecido, ele picotou, ele recortou os meus dedos do pé. Aí meu dedo ficou bem magrinho. Foi a pior cirurgia, o pior procedimento cirúrgico que eu fiz. Foi um dos piores, assim. O procedimento em si ele não dói. Agora, o pós-operatório é que doeu muito. Quando passou a anestesia, eu fui para casa. Eu gritava de dor. Porque os meus dedões haviam sido recortados. Eu levei muitos pontos. Acho que eu levei 10 pontos no total. Suturas. E a minha mãe teve que comprar, assim, analgésico para dor. E o processo de recuperação ele foi bem assim doloroso, porque não podia dar topada em nada. Aí eu ia para a escola com os pés enfaixados. Aí um belo dia eu bati numa carteira lá na sala de aula, aí um ponto abriu, aí foi sangue assim no chão. Eu fiquei preocupado de criar uma vala, de criar queloide. Nada disso aconteceu. O pós-operatório foi assim muito difícil. Mas eu consegui ficar curado do problema de unha encravada. Eu fiz essa cirurgia em 2009, eu tava com 17 anos. Eu passei assim dos 10 aos 17 anos com esse problema, com esse pesadelo. Aí com 17 anos eu fiz essa cirurgia, fiquei curado. Depois disso nunca mais eu tive problema, porque meus dedos ficaram bem magrinhos. Agora eu tinha que sempre que vigiar a maneira que eu cortava a minha unha, porque tem que cortar a unha reto para ela não encravar. Então hoje em dia eu posso fazer tudo, eu posso usar qualquer tipo de sapato que eu quiser, eu posso fazer tudo, eu posso correr, eu posso dançar, ficar nas pontas dos pés. Mas assim, foi bem doloroso. E então eu não, na minha experiência pessoal, eu não considero o Viparita Raja Yoga como uma coisa auspiciosa. Você sofre dor, angústia, acidente, você gasta muito dinheiro com a saúde, você fica com sequelas do acidente, como foi esse caso do meu polegar direito que eu tive aqui, que até hoje eu olho pro meu polegar e falo assim, nossa, mas que
Que desgraça, que coisa inauspiciosa. Lógico que tem coisa muito pior que isso. Tem gente que perde o dedo, que perde a mão, que perde o braço. Tem sempre uma coisa pior que pode acontecer. Mas assim, dizer que Viparita Raja Yoga é uma coisa auspiciosa, não. Isso aí pra mim é uma completa mentira. É uma completa distorção do que esse yoga faz. Tá certo? Então assim, normalmente as pessoas que sofreram acidentes, elas já sabem disso, porque já aconteceu. E então, quando ela retifica o mapa dela, fazendo esse procedimento aqui que eu ensinei para vocês, ela pode então encontrar a Viparita Raja Yoga. O que eu estou tentando dizer com isso é, só conclua se você tem ou não tem Viparita Raja Yoga depois que você retificar seu mapa, tá certo? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, bem rapidamente, é sobre Gochara e Charakarkas. Porque Gochara na astrologia védica significa trânsitos planetários. Então, quando você tem Viparita Raja Yoga, eu quero que você preste atenção nos trânsitos planetários lentos, como é o caso de Júpiter e Saturno, e até mesmo Rahu e Ketu, que são os trânsitos lentos. Então, o trânsito de Júpiter, ele fica 1 ano num signo. E o trânsito de Saturno é mais lento ainda, ele fica 2 anos e meio num signo. E os nodos da Lua, Rahu e Ketu, eles ficam 1 ano e meio num signo. Então, quando são Gocharas lentos, quando são trânsitos planetários lentos, em cima de um astro que causa Viparita Raja Yoga, é uma época inauspiciosa para a pessoa, porque o trânsito ele ativa, ele põe pressão, ele põe lastro, ele põe peso. E então ele intensifica a dor e o sofrimento. Então é muito comum quando a pessoa tem Viparita Raja Yoga acontecerem coisas inauspiciosas na época desse trânsito. A outra coisa que eu quero que vocês vejam é, além de qual é as casas que aquele planeta rege, eu quero que vocês vejam o Charakarka que aquele planeta ocupa. E na astrologia Jaimini existem os 8 Charakarkas. Então, o astro vai ocupar um determinado Charakarka, com exceção do Rahu, porque o Rahu ele não rege casa. Mas todos os outros 7 planetas eles vão ocupar. Então, isso aqui serve mais especificamente para a pessoa que tem os 7 planetas. Então, o Charakarka, que é aquele planeta que está causando Viparita Raja Yoga, a Viparita Raja Yoga vai trazer dramas para aquele Charakarka. Então, assim, se for o seu Atma Karka, que está sendo o planeta que causa Viparita Raja Yoga, então você vai ter dramas envolvendo você mesmo, acidentes contra você mesmo, oscilações na saúde. Se for o seu Amatya Karka, que estiver fazendo Viparita Raja Yoga, vai se envolver na sua carreira. Se for o Bratri Karka, vai se envolver nos seus irmãos. Se for o Matri Karka, a mãe. O Pitri Karka, o pai. O Putri Karka, os filhos. O Gnati Karka, inimigos. E o Dharakarka é o cônjuge. Então, você vê qual é o seu Charakarka quando o planeta está ocupando e causando Viparita Raja Yoga, dá para você ter uma noção muito mais profunda do que está afetando na sua vida. No meu caso, o meu Mercúrio, utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que eu sempre recomendo que utilize essa Ayanamsha, eu tenho o meu Mercúrio como sendo o meu Amatya Karka, que é o indicador de carreira. E eu já tive várias oscilações de carreira.
ao longo da vida. Eu comecei a trabalhar ainda na adolescência como professor de inglês de reforço. Eu já fui ator, eu já fui diretor, tanto de teatro quanto de cinema. Eu já trabalhei como garçom, já trabalhei num café, fazendo pratos, servindo mesas, fechando caixa, fechando café, cuidando da limpeza. Até eu me tornar astrólogo. Já passei por várias coisas, mas onde eu me encontrei foi na astrologia. Só que eu percebo que pelo fato de a casa 6 reger inimigos, ela reger pessoas invejosas, antagonistas, eu percebo que ao longo da minha carreira eu sempre tive pessoas muito invejosas no ambiente de trabalho, que elas sempre quiseram me, assim, puxar literalmente o tapete. Mas quer saber de uma coisa? O que não mata você te fortalece. Então a mensagem que eu gostaria de deixar, caso você tenha Viparita Raja Yoga, ou se você está atendendo um cliente que tem, ou se você não trabalha profissionalmente com astrologia, mas você viu que algum parente, amigo tem isso, o recado que eu dou é o seguinte: o que não te mata, fortalece. O que não te mata, fortalece. E é verdade. O que é muito diferente de dizer que é uma coisa auspiciosa, que não é. É inauspicioso, vai acontecer coisa ruim, mas o que não te mata, fortalece. Então você vai ficando mais calejado, você vai ficando cada vez mais forte. Que é exatamente isso o que Viparita Raja Yoga faz, ela te deixa mais forte. Então, as casas dos Tanas, quando combinadas, elas fazem o planeta causar muito sofrimento na vida da pessoa, mas a pessoa tem a habilidade para destruir negatividade. Ela tem capacidade para destruir doenças agudas, doenças crônicas, para evitar perdas, para evitar sofrimento. A pessoa fica mais esperta para evitar sofrimento, situações que possam trazer algum tipo de dificuldade ou de malignidade para a vida dela. Então, nesse sentido, é o sentido mais otimista que eu posso analisar a Viparita Raja Yoga. Então, nesse sentido, sim, a pessoa fica muito inteligente para evitar negatividade na vida dela, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia sempre que eu posso. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!